Fala pessoal, tudo bem? Igor Monteiro aqui do canal Literatura para Leigos, espero que estejam todos bem. Bom pessoal, como vocês sabem, eu tô semana após semana fazendo resenhas capítulo por capítulo da obra Cristianismo Puro e Simples. O vídeo de hoje é a continuação em que eu estarei abordando e fazendo uma breve resenha do capítulo 2 do livro 2. E talvez você se pergunte, né, por que capítulo 2 do livro 2? Porque como eu disse anteriormente, esta obra aqui, né, Cristianismo Puro e Simples, é um compilado de 4 livros. E se talvez você tenha caído aqui de paraquedas, eu recomendo fortemente que você volte aos vídeos anteriores, pois eu já terminei o livro 1 e agora eu estou no livro 2. Então, o capítulo de hoje é sobre o livro 2. O título do livro 2 é esse aqui, No que acreditam os cristãos. Esse é o título do livro 2. E o capítulo de hoje, ele tem o título de A Invasão. A Invasão. E assim, o que trata praticamente esse capítulo sobre a invasão? Este capítulo, o C.S. Lewis, e eu assim, gente, eu estou procurando fazer comentários panorâmicos, né? Porque como eu estou fazendo comentários capítulo por capítulo, eu tenho que ter o cuidado aqui para não entrar em muitos detalhes, porque daqui a pouco eu vou estar praticamente expondo o livro todo e a minha finalidade também não é esta. É apenas fazer um apanhado geral de cada capítulo, até como forma de incentivo para que você me acompanhe. Inclusive, antes de entrar propriamente no capítulo, eu gostaria de reforçar aqui, eu ainda nem cheguei na metade deste livro, então se você quiser dar tempo de você me acompanhar, eu vou deixar aqui embaixo, caso você não tenha a obra ainda, deixarei aqui embaixo a descrição para que você possa comprar. Tem uma informação também muito importante, pessoal, porque o site da Amazon está em promoção. Só que você tem que ter o App Day. Nós estamos num período que o aplicativo da Amazon está em promoção. Então, se eu não me engano, esta obra estava este livro aqui estava em R$37, agora baixou para R$34. Então, é uma promoção boa, só que você tem que adquirir pelo app da Amazon. Eu deixarei aqui abaixo o link para você poder estar adquirindo. Tá ok, pessoal? E lembrando, né, que você comprando este livro pelo link daqui de baixo, você estará ajudando o crescimento do canal. Então, vamos lá, pessoal. Chega de vender aqui meu jabá, mas é importante, né? Conto muito com a ajuda de vocês. Este capítulo, ele tem o título de A Invasão. O que Lewis quis abordar com esse título da invasão? Ele já iniciou o capítulo desconstruindo aquela ideia simplista dos ateus, e ele fez uma comparação e colocou em pé de igualdade tanto os ateus quanto os cristãos que simplesmente acreditam em Deus, mas que não querem estudar a doutrina cristã, não querem obedecer à doutrina cristã. Então, para Lewis tanto faz, né? A pessoa ser ateu ou a pessoa ser cristã e não seguir, né, os ensinamentos cristãos é um reducionismo absurdo, né? Você simplesmente acreditar, para Lewis, né, é um reducionismo absurdo, a pessoa simplesmente acreditar em Deus e não cumprir, né? Não faz sentido algum, não faz sentido nenhum para Lewis a pessoa simplesmente acreditar num Deus e não seguir. É a mesma coisa que, aí é engraçado que ele tem um momento aqui que ele fala, é a mesma coisa um cristão que se diz cristão e não estuda a doutrina e não acredita e não segue, né, as doutrinas, não estuda a doutrina, é a mesma coisa que um ateu
que simplesmente acredita que o universo surgiu, mas que as regras estabelecidas surgiram do acaso e simplesmente não existe ninguém por trás coordenando, né? Ele colocou num pé de igualdade. Então ele inicia dessa maneira, colocando num pé de igualdade tanto cristãos que não estudam a doutrina quanto os ateus, e posteriormente ele começa a entrar e construir toda uma discussão a respeito, segundo Lewis, das duas perspectivas que explicam melhor, né, a nossa compreensão do universo. Então, assim, existem diversas teorias, diversas perspectivas para que a gente possa tentar compreender melhor o universo, mas, segundo Lewis, existem duas perspectivas que explicam melhor o universo. E quais seriam essas duas perspectivas? Uma seria a visão cristã e a outra perspectiva seria a perspectiva do dualismo. Então, no que, né, eu posso assim explicar de maneira resumida o que se trata o dualismo? O dualismo é aquela teoria em que existe o bem e o mal, em que o bem e o mal estão em pé de igualdade e essas forças do bem, essas forças do mal estão em constante luta, estão em constante batalha, e é por isso que esse universo que nos cerca é tão poderoso, e às vezes a gente vê que a natureza, a gente vê que em alguns momentos parece que o universo está descontrolado, é porque, de acordo com essa teoria, existe uma batalha, existe uma guerra, né? Então é uma maneira até boa, muito boa de se entender. E claro, gente, eu estou aqui, né, resumindo, estou tentando explicar assim, da maneira mais prática possível, né? Nada, como falei no outro vídeo, nada substitui a leitura do livro. Ele dá toda uma explicação do que de fato é a teoria do dualismo. Aqui eu estou passando por cima, né, por alto, o que seria essa visão do dualismo. Então é praticamente isso, essa ideia que existe uma batalha do bem e do mal. E a outra é a visão cristã, né? A visão cristã de que existe um ser superior que criou, né, o universo que nos cerca e que está controlando, né, todo o universo. E é interessante porque o C.S. Lewis, durante o livro, ele vai dando alguns exemplos sobre o bem e o mal. E assim, é muito interessante. Eu fico aqui falando e lembrando de alguns detalhes e tomando alguns cuidados para não passar, né, muitos detalhes e acabar, né, dando spoiler. Mas assim, é praticamente isso, essa questão. E vamos lá para o final, né, para poder... Porque senão eu vou acabar explicando ali os detalhes que ele entrou do porquê do bem e do mal e da batalha, né, que existe. Então, por que ele colocou o título de A Invasão? É porque lá no final do capítulo ele vai dizer que essa teoria do dualismo, ela até em partes ela está certa no que diz respeito à batalha que existe entre o bem e o mal. Mas qual é o erro, né, segundo C.S. Lewis, e que eu também concordo com ele nesse sentido, é que o erro dessa teoria é colocar o bem e o mal em pé de igualdade. E o bem, ele está acima do mal, e é por isso que eu estava querendo, né, introduzir aqui, falar algumas coisas, alguns exemplos que ele deu do bem e do mal, mas dessa vez eu vou me controlar, eu não vou falar, você vai ter que ler, né, vai ter que ler o capítulo para entender por que o bem está acima do mal.
Ele tem pelo menos 3 páginas aqui explicando do porquê que o bem está acima do mal, e é de uma riqueza tamanha. Por isso que, assim, gente, nada substitui a leitura do livro. Então, assim, ele no final, ele explica, né, justamente isso, que o bem, né, ele está acima do mal. E por que que ele colocou como a invasão? É porque essa batalha que existe no universo que nos cerca, ela existe, e nesse sentido o dualismo está certo, só que existe um ser, né, superior, e aqui ele já começa, como nos vídeos anteriores eu falei, que ele começou a falar sobre teologia, começou a falar sobre Deus, começou ali a entrar em alguns aspectos, e aqui ele entra um pouco mais em questões teológicas, embora ele não fale totalmente, né, da teologia, mas pelo fato de eu ser cristão, eu sei que o pano de fundo do capítulo ele está abordando assuntos teológicos, porque ele lá no final ele praticamente atribui essa força do mal que existe no universo a Satanás e seus demônios, e o bem a Deus e os seus anjos. É de uma riqueza tamanha porque, como eu falei, ele ficou ali pelo menos 2 ou 3 páginas ele falando sobre essa batalha, sobre esse bem e mal que existe. Então, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a minha resenha. Eu fico o tempo todo aqui tentando me controlar para não ultrapassar, para não acabar falando demais, mas é praticamente isso. Então, resumindo, o capítulo 2 é isso. Existem forças do bem, forças do mal dentro desse universo que nos cerca, e essa batalha explica muita coisa do que acontece no nosso universo, muitas coisas que acontecem tanto de bom quanto de ruim. Essas coisas boas e ruins que acontecem por influência dessas forças positivas e dessas forças negativas que cercam o nosso universo. Tá ok, pessoal? Então é isso. Como falei, eu vou deixar aqui abaixo o link do livro na Amazon, porque vocês comprando lá, vocês estarão me ajudando. Como eu falei, tá no início do canal, dá para vocês me acompanharem ainda. Eu, ao longo do tempo, como vocês estão vendo, eu estou fazendo as resenhas capítulo por capítulo. Essa semana foi muito difícil para mim, só consegui fazer este vídeo aqui, mas eu vou ver se na próxima semana eu consigo pelo menos apresentar 2 resenhas para poder ir mais rápido, porque ainda não cheguei nem na metade. A ideia também, né, de eu estar querendo correr um pouco, é para que tenha também um certo engajamento, não dê muito espaço de um vídeo para o outro. Eu estou numa média aí de 4 a 5 dias de um vídeo para o outro. Acredito que eu estou num ritmo bom. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam todos bem. Tá ok? Um abraço a todos.